Lit treina com sua amiga de infância, Sarah, para se tornarem cavaleiros sagrados no futuro. Sarah é do tipo que não se segura muito, para desagrado de Lit. Ele não vê realmente sentido em treinar, mas Sarah diz a ele que isso valerá a pena no futuro. Lit se pergunta se isso é verdade. Sarah, que é gentil e boa em cuidar dos outros, é como uma irmã para Lit e sua única amiga. Eles têm treinado juntos para se tornarem cavaleiros sagrados nos últimos meses. Após terminarem seu piquenique, Lit pergunta a Sarah se ela sabe como as pessoas da quarta divisão vivem. Elas vivem em extrema pobreza, fazendo tudo o que podem para sobreviver. No entanto, neste mundo, quando uma pessoa completa 18 anos, ela recebe uma classe dos deuses. Essas classes variam de funções de combate a não combate, e todos basicamente recebem um caminho a seguir. Uma pessoa não é obrigada a viver de acordo com a classe atribuída a ela. No entanto, aqueles que recebem classes não combativas, como agricultor ou comerciante, nunca poderão igualar aqueles que naturalmente recebem classes de combate, como guerreiro ou mago. Tentar fazer isso apenas com força de vontade é impossível. Sarah ataca Lit sem aviso, que é a sua maneira de tranquilizá-lo de que ele definitivamente receberá uma classe forte e excelente. Mesmo assim, Lit está ansioso e com razão. Os anos passam, e Lit atinge a maioridade. A cidade está cheia de outros esperando ser avaliados pelos deuses e receberem seus trabalhos. Lit, filho do duque local, é o favorito da cidade. Lit e Sarah vão à igreja, onde as pessoas já estão recebendo suas bênçãos. Sarah supõe que aqueles que estão se alegrando receberam classes de combate, enquanto aqueles que parecem decepcionados provavelmente receberam classes comuns. De repente, uma multidão se forma quando o pai de Lit, o Duque Hyde, chega. Ele é um cavaleiro sagrado que governa a terra e é muito amado por seu povo. Atrás de Hyde está o irmão mais novo de Lit por parte de mãe, Kit, pois a mãe de Kit era da quarta divisão. Hyde não o reconhece, mas Lit comenta que isso poderia mudar se ele recebesse uma classe poderosa. Kit é chamado à frente e é pedido que coloque a mão em uma bola de cristal, que revelará seu símbolo de classe. Após alguns momentos, seu símbolo de classe é revelado como símbolo de um cavaleiro sagrado. Toda a igreja começa a aplaudir por Kit. A classe de cavaleiro sagrado é extremamente rara, apenas 1 em 10.000 se torna um, e embora seja mais provável que você tenha a classe de seus pais, as chances ainda são quase zero. Hyde coloca a mão no ombro de Kit e o parabeniza, mas internamente, Kit percebe como seu pai está prestando atenção nele pela primeira vez. Ele nunca lhe deu atenção antes, mas Kit não se importa muito, ele já estava planejando explorar a riqueza e o status de Hyde de qualquer maneira. Sarah é a próxima a ser chamada à frente. Seus nervos estão à flor da pele. Ela coloca a mão na bola, revelando que ela também é uma cavaleira sagrada. 2 cavaleiros sagrados em um único dia. Depois que amigos e familiares parabenizam Sarah, ela marcha até Lit e diz a ele que é a vez dele. Lit recebe o apoio que precisa. Ele é o próximo a ser chamado ao palco. Hyde encara e diz para ele não decepcionar. Não é como se as chances de ter 2 cavaleiros sagrados em um único dia já fossem astronomicamente baixas. Apesar disso, Lit se convence de que será o terceiro. Ele não vai perder para ninguém. Ele diz a si mesmo que vai conquistar o poder com suas próprias mãos. Ele quer muito se tornar um cavaleiro sagrado e corresponder às expectativas das pessoas. Todos assistem com expectativa enquanto aguardam para ver qual classe Lit recebe. Os olhos do sacerdote-chefe se arregalam. O cristal não está reagindo. Horrorizado, Lit sacode o sacerdote-chefe para que ele explique. Deve ser algum tipo de engano. Algo assim não pode acontecer, mas aconteceu. O sacerdote-chefe decreta que a classe de Lit é desempregado. Ao completar 18 anos, Lit se torna o que todo jovem de 18 anos comum se torna após se formar, desempregado. De volta à residência Wellesley, uma criada chama Lit para encontrar seu pai. Ao se dirigir ao estudo de seu pai, Lit é informado de que o relacionamento deles como pai e filho termina aqui. Hyde declara que, a partir deste momento, Lit não é mais membro da família Wellesley e nem é seu filho. Kit é nomeado filho mais velho da família, e Lit tem 1 hora para fazer as malas e sair. Ele não é mais bem-vindo aqui. Enquanto isso, o pai de Sarah faz uma festa em seu bar para comemorar a nova classe de cavaleira sagrada dela. Enquanto os frequentadores do bar se divertem com a cidade recebendo 2 cavaleiros sagrados, eles lamentam pelo Duque Hyde por ter um filho ruim. No entanto, eles falam sobre o jovem Kit, que recebeu a classe de cavaleiro sagrado. No entanto, não conseguem se lembrar quando Kit se tornou filho de Hyde em primeiro lugar. Lit dá uma última olhada em sua casa antes de partir. Sua primeira prioridade é encontrar um emprego.
Mas ele nem sabe o que uma pessoa desempregada e sem classe como ele pode fazer. Quando Sarah descobre que Lit está deixando a cidade, ela se levanta apressadamente para procurá-lo. No entanto, não está destinado a ser. Os dois se perdem em cada esquina, e eventualmente, Lit deixa a cidade para sempre. Sem uma classe, o único emprego que Lit consegue é como carregador para o grupo de aventureiros em uma missão de escolta. Os aventureiros, sabendo que Lit costumava ser um nobre importante, o tratam duramente e o excluem do grupo. Lit não pode fazer nada além de render os dentes e aceitar o destino que lhe foi dado. Pensar que treinou a vida inteira para empunhar uma espada sagrada, apenas para acabar carregando carga. O mercado de trabalho é verdadeiramente cruel. Mais tarde, a carruagem para na frente de uma floresta. Um dos aventureiros sinaliza para os outros avançarem com cautela, pois a floresta é perigosa. Uma flecha perfura sua cabeça. Ele não estava mentindo sobre ser perigoso. Bandidos saem da floresta, e os aventureiros restantes pegam em armas. No entanto, estão em número muito inferior. O líder dos bandidos mata os defensores restantes. Quando perguntado o que fazer com os passageiros, ele dá o sinal para não deixar sobreviventes. Lit pega uma espada e investe contra o líder dos bandidos desesperadamente. Ele treinou como cavaleiro sagrado a vida inteira e está confiante de que, apesar de não ter uma classe, ainda pode enfrentar um simples bandido. O líder dos bandidos facilmente joga Lit para o lado. Lit sabe que não tem chance contra um verdadeiro oponente com habilidades reais, mas se não lutar aqui, ninguém fará. Lit se levanta novamente e se prova uma irritação para o líder dos bandidos. Algumas horas antes, a jovem sendo escoltada perguntou ao pai o que era uma classe. Seu pai explicou gentilmente que uma classe é um poder concedido pelos deuses ao completar 18 anos, e ela basicamente dita sua vida. Mestres de lâmina, por exemplo, são bons em lutar e proteger pessoas. Comerciantes, por outro lado, estão no ramo de negociação, enquanto fazendeiros são habilidosos em cultivar colheitas. No presente, ela aponta para Lit e pergunta ao pai se ele é um mestre de lâmina. Lit luta contra o líder dos bandidos. Seu físico de guerreiro reforça sua espada, e lentamente cede sob o peso dos golpes. De repente, o líder dos bandidos agarra o braço de Lit, dá uma volta e o joga no chão. Lit tenta se levantar, mas o líder dos bandidos chuta suas partes baixas. Os capangas do líder dos bandidos simplesmente se sentam e aproveitam o espetáculo. O líder dos bandidos finalmente percebe que Lit não é um mestre de lâmina, mas sim um carregador sem emprego. Ele ergue a lâmina e se prepara para terminar o trabalho. Aos poucos, Lit percebe que este pode ser o fim de sua aventura, sendo emboscado por bandidos. O líder dos bandidos diz a seus homens para se prepararem para embalar seu saque, e Lit escolhe este momento para desencadear um último ataque. O líder dos bandidos zomba e bloqueia facilmente o ataque de Lit, mas Lit desfere um soco relativamente fraco no estômago do líder. Ele zomba que as habilidades de Lit não são tão impressionantes afinal. Lit está apenas pedindo para ser espancado. Irritado, o líder dos bandidos o espanca brutalmente. Lit lamenta sua fraqueza e impotência, mas ouve uma voz dizendo que ele recebeu a habilidade de reforço físico e, além disso, um impulso de lâmina. Com essas novas habilidades, Lit consegue lutar de volta, para choque do líder dos bandidos. Lit sempre foi o espadachim superior, ele apenas não conseguia combinar fisicamente com o poder do líder dos bandidos. Mas agora ele pode. Ele corta o líder dos bandidos e arremessa sua lâmina no rosto de outro bandido. Um terceiro tenta atacá-lo por trás com um machado, mas Lit o toma para si e o derruba no lugar. Ele suspira. Ele estava pronto para morrer, mas, em vez disso, ele os matou. A jovem corre até Lit e o abraça. Ela estava aterrorizada. Seu pai agradece a Lit por salvar suas vidas. Se Lit não tivesse revidado naquele exato momento, ele e sua filha teriam morrido. Ele pergunta a Lit se ele sempre foi de uma classe ofensiva, mas Lit balança a cabeça. Ele não sabe como conseguiu derrotar os bandidos, mas lembra de uma coisa: quando socou o líder dos bandidos, sentiu como se tivesse adquirido uma habilidade. Então, a voz de uma deusa lhe contou tudo sobre o que ele recebeu. Ele não entende completamente, mas ainda assim está feliz por tê-lo salvado. O comerciante limpa a garganta e pede para falar com Lit. Ele oferece uma recompensa por salvar suas vidas e pergunta se há algo com que Lit precisa de ajuda, seja assistência econômica ou posição oficial. Lit aceita a oferta, mas não quer coisas materiais, ele quer informações. No dia seguinte, o arcebispo Augustinus recebe a notícia de que um homem veio pedir uma reavaliação de classe, resmungando que deve ser um daqueles jovens irritantes filmando vídeos de pegadinhas.
Ele diz ao seu assistente para ignorar o homem. No entanto, quando o assistente diz que o homem traz uma carta de um de seus amigos, o interesse de Augustinus é despertado. Augustinus lê a carta de seu amigo, o comerciante, e entende a situação. Litt nervosamente senta-se diante do arcebispo Augustinus. Ele e o comerciante são amigos há muitos anos, mas não se veem há algum tempo. Litt nunca teria pensado que o comerciante seria amigo de uma pessoa tão influente. Augustinus fica feliz que seu amigo tenha sobrevivido a uma experiência tão aterrorizante. Mas ele passa para o conteúdo da carta. Ele está ciente de que Litt recebeu a classe desempregado e que ele gostaria de ser reavaliado. Normalmente, não fazem reavaliações em circunstâncias normais, mas, como este é um pedido pessoal de um querido amigo, ele deve obedecer. Augustinus prepara a bola de cristal, mas ele diz a Litt para não criar expectativas muito altas, já que a bola nunca deu uma classe incorreta antes. Litt coloca a mão na bola, e, como esperado, a classe de Litt permanece em branco. No entanto, algo chama a atenção de Augustinus. Por algum motivo, Litt tem as habilidades de aumento de físico e aumento de lâmina, apesar de não ser um mestre de lâmina. Tal coisa nunca aconteceu antes. Habilidades não são exatamente algo que se pode vender em cartões de propaganda. Aumento de físico e aumento de lâmina são habilidades de combate, o que significa que nem comerciantes nem fazendeiros podem aprendê-las. No entanto, apesar disso, ele tem essas habilidades. É surpreendente o suficiente que Litt não tenha uma classe, é ainda mais surpreendente que ele tenha habilidades. Litt pergunta ao arcebispo o que é esse estranho poder, mas Augustinus realmente não sabe. Ele dá um gole em seu chá e tem uma ideia. Ele pede a Litt para acompanhá-lo, e eles se dirigem às salas de arquivo, onde estão guardados milhares de anos de conhecimento. Augustinus se lembra de que houve uma pessoa no passado que também não tinha classe, e, de acordo com os registros, essa pessoa tinha uma habilidade oculta, imitar as habilidades de seu oponente. É extremamente provável que Litt esteja na mesma situação, e isso explicaria como ele possui habilidades mesmo sem ter uma classe. Litt se lembra de sua luta com os bandidos e dá mais detalhes ao arcebispo. Augustinus ouve atentamente e entende melhor o que aconteceu e por que Litt possui habilidades de combate. Sem outra explicação, Augustinus decide que deve ser isso. No entanto, os detalhes desse fenômeno ainda não estão claros, pois os registros não têm as informações necessárias. Augustinus encarrega Litt de descobrir tudo por conta própria. Litt parte, e Augustinus acena a Deus. Foi o suficiente para Litt aprender que houve alguém no passado com as mesmas circunstâncias que ele. Ele quer saber mais sobre seu poder e o que pode fazer. Ele não tem um caminho concreto ainda. Então, nesse caso, ele se tornará um cavaleiro. Litt visita o escritório de empregos local e se inscreve para o exame de cavaleiro. A recepcionista diz a ele que será realizado depois de amanhã e lembra-o de levar o formulário de inscrição consigo quando for. Litt compra um espetinho de churrasco enquanto caminha em direção à capital imperial. Ela tem todas as luzes brilhantes da grande cidade, e por toda parte que olha, vê muitas pessoas fortes. Litt não pode ficar para trás e decide treinar o máximo que pode antes do exame. De repente, Litt vê um rosto familiar. Sarah finalmente o encontrou. Litt fica surpreso ao ver Sarah, mas ela se aproxima dele de repente com uma aura sedenta de sangue. Acontece que a aura sedenta de sangue era afeto. É realmente fácil confundir os dois. Sarah abraça Litt, e os dois caem no chão. Sarah tem estado profundamente preocupada com Litt desde que ele desapareceu. Ela temia que ele pudesse ter tirado a própria vida. Enquanto Litt está feliz por estar reunido com ela, ele acha que é melhor para ela se afastar. Embora ele certamente não se importe com essa posição, provavelmente é melhor fazer ela com as portas fechadas. Mais tarde, Litt pede desculpas a Sarah por desaparecer subitamente, sem dizer uma palavra ou escrever para casa. Ele explica que teve que trabalhar como carregador para conseguir dinheiro e passa para os detalhes mais suculentos de como adquiriu habilidades após ser emboscado por bandidos. Sarah fica encantada ao saber que Litt agora tem habilidades, e, como ele as possui, isso significa que ele vai fazer o exame de cavaleiro. Litt diz a ela que ela está certa no alvo. Sarah coloca a mão em uma grande pedra e pede a Litt para mostrar as habilidades que ele recebeu. Ela diz a ele para cortar a pedra ao meio. E mesmo que ele não saiba se pode cortar realmente uma rocha sólida, ele vai tentar. Ele se anima com o aumento de físico e salta no ar. Em seguida, ele carrega sua lâmina com aumento de lâmina e, usando o impulso da queda, corta a pedra limpa ao meio, ou pelo menos ele pensa que fez. Ele consegue fazer um pequeno corte na pedra, e Sarah diz a ele que suas duas habilidades são muito poderosas,
Com isso, ele passará facilmente no exame. Mais tarde, sabendo que ainda não viu o que um cavaleiro sagrado é capaz de fazer, Sarah se oferece para mostrar a ele. Uma explosão poderosa ocorre, e seus efeitos são sentidos por toda a capital. Lich, por outro lado, tem um lugar na primeira fila para o incrível poder de um cavaleiro sagrado. Quando Sarah confirma que Lich recebeu as habilidades dos bandidos quando os atingiu, ela pede a ele para estender a mão. Ele faz como é pedido, mas está confuso sobre o motivo. Sarah o toca, concedendo a ele as habilidades Impulso Celestial e Lâmina Celestial. Lich pergunta a ela se ela tem certeza de dar-lhe suas habilidades assim, e ela argumenta que não é como se ela tivesse ficado mais fraca por causa disso. Ela espera que as habilidades que ela deu a ele o ajudem nos exames iminentes. Sarah pisca para ele e diz que estará ansiosa por sua chegada aos cavaleiros. O oficial Roger da Ordem dos Cavaleiros observa dezenas de candidatos em busca de fortuna, glória e honra como cavaleiros. No entanto, ao olhar para os rostos jovens e inexperientes dos candidatos, Roger não vê ninguém notável e se pergunta se algum deles tem o que é preciso para ser cavaleiro. A cavalaria é uma das posições mais elevadas no reino, uma profissão que apenas alguns abençoados com classes orientadas para o combate podem alcançar. Com passos rápidos, mas pesados, Roger marcha pelas fileiras de candidatos e, ao chegar à frente, anuncia que será o examinador do exame. Ele sabe que todos têm suas razões pessoais para se tornarem cavaleiros. Ele diz a eles que não se importa com nada disso. O que importa para ele é se eles podem acompanhar. No momento em que passarem neste exame de cavalheiro, todos receberão o título de nono, equivalente em poder político a um barão. Ele os incentiva a subir na hierarquia, momento em que podem até se tornar aristocratas de classe alta. A força decide tudo com os cavaleiros. Ele levanta o punho, e os candidatos respondem com seus próprios gritos de guerra. Sem mais delongas, é hora de começar. Os candidatos se alinham para a chamada. Maria, a secretária de Roger, nota que Lich não tem uma classe listada em seu formulário de inscrição. Ela assume que ele deve ter omitido ou esquecido de colocar, mas Lich diz a ela que o formulário está correto. Ele realmente não tem nenhuma classe, o que claramente levanta algumas sobrancelhas entre os próprios candidatos e os examinadores. Maria pergunta a ele como ele planeja lutar, já que cavaleiros requerem habilidades ofensivas como as dos mestres de lâmina e magos, sem mencionar que eles terão que ser mais fortes do que aqueles tipos de lutadores de classe inferior. Ela pensa que Lich é irresponsável, entrando aqui sem uma classe para se machucar. Lich vagamente diz que pode lutar, então deve ficar bem. Roger acha sua bravura engraçada, então permite que ele participe do exame. No entanto, alguém marcha para frente. Um nobre exclama alto que os padrões do exame de cavaleiros caíram se estão dispostos a deixar um desempregado participar. Roger pergunta a Maria quem é o rapaz, e ela responde que o nobre irritante é Logan Bentley, um aristocrata. Logan olha com desdém para Lich e acha impossível que uma pessoa desempregada como ele possa se tornar um cavaleiro. Ele adverte Lich que, se ele não souber o seu lugar, acabará se machucando. Lich pergunta a Maria se pode participar, ignorando completamente Logan. Lich retruca que não tem espaço em seu cérebro para o que quer que Logan esteja dizendo. Furioso, Logan desembainha sua espada para atacar Lich, mas Roger pula entre eles e lembra-os de que o exame nem começou. A situação tensa chama a atenção dos outros cadetes no campo de treinamento, que param no meio da luta para ver o que está acontecendo. Roger resolve a situação e pede para ambos os candidatos voltarem à fila. Logan late para Lich, dizendo que está ansioso pela luta deles. Roger ri brincando que Lich fez um novo amigo. Maria aponta que ele fez o oposto de um amigo. Enquanto a presença continua, Roger reflete sobre o quão interessante o exame se tornou. Ele observa que Logan pode ser um aristocrata, mas parece bastante capaz, embora note que sua esgrima é muito focada em estilo e finesse. Lich, por outro lado, realmente o surpreendeu. Mesmo sem ter uma classe, ele conseguiu perfurar a pele de Roger, que foi reforçada pelo impulso físico. Roger retira tudo o que disse sobre os candidatos serem chatos este ano. Está repleto de pessoas interessantes. Depois de toda a burocracia entediante, Roger faz os candidatos se reunirem em frente a uma pequena arena. Ele explica que o exame de cavaleiros é uma batalha simulada contra outro candidato. Eles não precisam vencer. O examinador simplesmente os avaliará com base no desempenho na luta. Ele lembra a todos que a batalha não é até a morte. Todos receberão anéis de proteção divina, feitos sob medida para garantir que qualquer ferimento que sofra não seja letal. Automaticamente formará uma barreira quando a saúde estiver baixa, sinalizando o fim da luta. Quem conseguir romper a barreira primeiro vencerá. Agora,
Vamos começar. Para a primeira rodada do bloco A, Lich é chamado para a frente, e seu oponente é, como você adivinhou, Logan. A torcida de Logan o incentiva a bater no desempregado Lich. Roger assegura que ambos os lutadores tenham equipado seus anéis de proteção divina e lembra-os de lutar de forma justa e quadrada. Logan aponta zombeteiramente para Lich, dizendo-lhe o quão azarado é lutar contra ele na primeira rodada. Roger inicia imediatamente a batalha simulada deles. Logan usa suas habilidades. Ele invoca uma lança de fogo, revelando-se um mago. Lich finalmente lembra que os Bentley vêm de uma longa linhagem de magos. Logan move o dedo, lançando sua lança de fogo em alta velocidade. Sua habilidade é real, e Roger mal vê o ataque acontecer. Logan ri, mas fica em silêncio quando percebe que Lich cortou através de suas chamas incólume. A multidão reage com suspiros de admiração e fascinação. Esta é a primeira vez que Lich usa as habilidades de Santo Cavaleiro de Sara, e ele está adorando. Ele se aumenta com o impulso celestial, aumentando tudo sobre si mesmo, sua força, magia e reflexos, todos aumentados. Mesmo alguém como ele pode agora se defender contra magia tão rápida. Lich corta através de outras lanças de fogo, e os candidatos murmuram que Lich também é da realeza. Logan reconhece que Lich é bastante bom. Ele não sabe como uma pessoa desempregado como ele pode usar habilidades, mas Lich nunca será capaz de derrotá-lo porque ele se orgulha de ter dominado habilidades de alto nível. Ele é um gênio, ao contrário de Lich. Logan tem uma ideia diabólica. Ele ergue sua espada, invocando dezenas de lanças de fogo ao redor de Lich. Logan pergunta a Lich se ele pode bloquear isso. Logan libera sua linha de lanças de fogo, enviando uma chuva de lanças de fogo ao redor de Lich. Roger reflete que nem mesmo o Anel Divino de Proteção seria capaz de se defender contra isso. Ele intervém para declarar o fim da batalha, mas através da chuva de fogo, Lich grita, Lâmina Celestial. Uma poderosa força de corte explode pelo campo de batalha, destruindo uma parte das paredes do castelo. Logan acha isso impossível. A Lâmina Celestial deveria ser usada apenas por cavaleiros sagrados. Lich não deveria ser capaz de usar isso. Várias perguntas surgem na mente de Logan. Por que sua magia não está funcionando? O que está acontecendo? Por que Lich tem uma habilidade de classe sagrada? Logan dobra a aposta e se prepara para ir com tudo. Ele ainda não mostrou tudo. Ele usa sua carta trunfo, a respiração do dragão, convocando a visão de um enorme dragão de puro fogo. O dragão exala um fluxo constante de fogo, forçando Roger a erguer uma pequena barreira para proteger os outros candidatos. Roger observa que Logan não está se segurando. Ele está realmente tentando matar Lich. Logan está confiante de que finalmente venceu Lich, mas Lich ainda está vivo. Ele corta através das chamas como antes com a lâmina celestial, causando a Logan cada vez mais desespero. Ele lança lanças de fogo após lanças de fogo nele. Quando Lich chega a curta distância, ele soca Logan no estômago, o que é o suficiente para quebrar seu anel divino de proteção. Logan é enviado voando para outra seção do castelo, atravessando a parede e levantando pedra e cascalho. Ele está definitivamente derrotado, e Lich terá muitos reparos a pagar. Vendo Logan desmaiado no chão, Roger levanta a mão e declara Lich o vencedor. Lich se vira confiantemente depois de sua vitória impressionante. Os outros candidatos estão sem palavras. Lich derrubou Logan, o herdeiro de uma linhagem nobre e prestigiosa, além de esmagar um menino rico. Lich também ganhou várias habilidades baseadas em fogo de Logan. O que não te mata realmente faz de você mais forte. Lich percebe que não segurou nada, já que foi sua primeira vez usando as habilidades de Santo Cavaleiro, e ele está aliviado ao ver que Logan ainda está vivo. Roger passa direto por Lich, empolgado para ver quais outras façanhas milagrosas ele pode realizar no futuro. No entanto, Logan protesta contra o resultado da luta e acusa Lich de trapacear, como se tivesse algumas ferramentas ninja escondidas nas roupas. Logan está fora de si, mas está certo. Logan vai ainda mais longe, alegando que o verdadeiro Cavaleiro Sagrado está escondido em algum lugar, lançando feitiços mágicos das sombras. Assim, Logan sugere que Lich seja desqualificado. Lich pensa que suas alegações são bastante fantasiosas, mas não pode negar que alguém supostamente desempregado estava lançando feitiços e habilidades de classe sagrada. É realmente suspeito. Os outros candidatos têm a mesma opinião, forçando Roger a reconsiderar o status do combate. No entanto, a princesa Iris de repente dá um passo à frente e diz a ele que não há necessidade de fazer nada disso. Iris se aproxima de Lich e sorri para ele, enquanto os participantes do exame se ajoelham. Iris fala por Lich, reconhecendo que ele é realmente sem classe,
mas as habilidades de santo cavaleiro que ele usou são, sem dúvida, dele. Ela inverte toda a situação, acusando Logan de ser aquele que foi contra o espírito da cavalaria. Logan finge não saber do que ela está falando, mas ela se aproxima de um dos membros do grupo de Logan e toca sabiamente em seu ombro. Usando sua habilidade de avaliação, Iris detectou que todos os 5 estavam usando magia de fortalecimento para aumentar o próprio poder mágico de Logan. Iris percebeu através de seus truques, e para alguém que aspira a ser um cavaleiro, um castigo apropriado é necessário. Ela manda seus guardas levar Logan e seus companheiros embora, e seus apelos desesperados por misericórdia não são ouvidos. Iris olha para os examinandos e comenta felizmente que o caso está encerrado. Os examinandos não têm mais reclamações, nem desejam. Iris se aproxima de Lich e grava seu nome na memória. Ela observa atentamente de cima a baixo e anuncia que tomou sua decisão por nada menos que seu capricho. Ela nomeia Lich como membro de sua guarda real. Iris leva Lich à sala do trono de seu pai, Richard III, que está atualmente na prisão. Ela o apresenta como seu recém-nomeado guarda real. Lich olha nervosamente para baixo e lembra como acabou se encontrando com ele pela primeira vez. Pouco depois de Iris proclamar Lich como seu novo guarda real, Roger tenta protestar, pois a recente nomeação é incomum e, na verdade, sem precedentes, para um recém-chegado se tornar um guarda real tão rapidamente. Roger lembra ela que há uma hierarquia estrita entre os cavaleiros. Aqueles que passam no exame tornam-se cavaleiros classificados como nonos, enquanto aqueles que os lideram podem reivindicar o primeiro lugar. Além disso, apenas aqueles que ocupam o 7º lugar ou superior podem servir como guardas reais. Iris encontra uma brecha inteligente. Não há lei que os impeça de nomear Lich como um cavaleiro de 7º lugar imediatamente. Roger ainda reluta em liberar Lich para a custódia de Iris, mas Iris o convence a ceder. Iris segura as mãos de Lich e diz animada que quer apresentá-lo a alguém. Essa pessoa acaba sendo o rei Richard, o chefe de estado, que atualmente está na prisão. Iris se orgulha de como Lich facilmente superou e derrotou Logan, embora Lich possa perceber que Richard parece realmente muito zangado. Richard se inclina para frente e comenta que sua filha tomou bastante gosto por Lich. Lich mostra nervosamente seu respeito, mas aqui está o golpe. Iris diz a seu pai que também escolheu Lich como seu amor. Richard sorri o mais educadamente possível, enquanto Lich entra em pânico internamente. Ele preferiria apenas voltar a lutar agora, por favor. Richard se levanta do trono e encontra Lich frente a frente enquanto apertam as mãos. Uma quantidade inacreditável de pressão irradia de Richard, fisicamente fazendo Lich cambalear. Lich se pergunta se isso é a aura de Richard, mas não é, é apenas a fúria e o instinto protetor de um pai. Lich lembra-se de rumores sobre a força de Richard, de como ele derrotou sozinho um exército inteiro e matou um dragão com um único golpe. Agora, esse mesmo rei indescritivelmente poderoso está dirigindo todo o seu desejo de sangue para Lich, embora estejam apenas apertando as mãos. Para Lich, parece que está sendo esmagado por uma lâmina pesada. Depois do que parece uma eternidade, Richard solta a pressão, e comenta que Lich deve possuir um poder incrivelmente forte. Ele é o primeiro homem que não desmaiou à sua vista. Richard diz à sua filha que a origem de Lich não importa em nada. Na verdade, ele pode até nomear Lich como um duque ou genro com base em seus feitos e méritos. Lich e Iris saem da reunião com Lich milagrosamente inteiro. Iris brinca, dizendo que acha que os dois fariam um ótimo casal e que ela realmente preferiria se ele começasse a chamá-la sem o prefixo de princesa. Lich pede a ela que não brinque assim. Ao descer a escada, Lich pergunta para onde irão a seguir. Iris sorri, percebendo que ainda não contou a ele. Ela o levará para ver os guardas reais, que estão realizando uma pequena luta de treino no momento. Ela explica que ele estará servindo diretamente sob ela e dá-lhe um pequeno aviso. Pode haver alguém entre os guardas reais que está atrás de sua vida. Iris mostra Lich para os aposentos da guarda real, onde ela o apresenta ao resto da equipe. Lich dá um passo à frente e se apresenta. Larg, o herdeiro impetuoso do Duque Vane, pergunta a Lich por quem ele está representando. Quando Lich diz que é apenas um plebeu, a postura de Larg muda drasticamente. Para um plebeu ser nomeado cavaleiro real, deve significar que Lich é um cara muito bom. Larg pergunta de qual ordem dos cavaleiros ele vem, e Lich permanece em silêncio, sem ter certeza de como responder. Iris responde por ele e revela que Lich foi nomeado cavaleiro real hoje. A atmosfera muda instantaneamente quando Larg percebe que Lich é apenas um novato que recebeu o 7º lugar em seu primeiro dia. Lich não culpa Larg por se tornar hostil.
Larg aponta um dedo acusador para Lich e exige saber sob cuja permissão e autoridade ele foi nomeado guarda real. Iris dá um passo à frente e diz que foi dela, e pergunta a Larg se ele tem algum problema com isso. Larg tem suas reservas, então Iris o convida a testar as habilidades de Lich por si mesmo. Larg aceita ansiosamente o convite para um duelo, mas o capitão do esquadrão a impede. Ele não permitirá um duelo entre dois guardas reais. Larg protesta, mas Urs aponta que Larg está ferido e ainda se recuperando. No entanto, como Larg está tão ansioso para ver as habilidades de Lich, Urs se voluntaria para duelar em seu lugar. Lich e Urs desembainharam suas espadas e se encaram cuidadosamente. Os outros membros da Guarda Real não acham que Lich tenha chance. Urs é considerado um dos guardas reais mais poderosos, e muitos o consideram um futuro grão-mestre. No entanto, Iris está alimentando o tremendo hype de Lich. Ela está confiante de que suas habilidades de Santo Cavaleiro pelo menos o tornarão um adversário formidável, embora ela certamente não esperasse que ele duelasse com o capitão tão cedo. Urs nomeia as condições de seu pequeno duelo. Não será permitido usar habilidades ofensivas ou defensivas. Essa luta dependerá apenas da habilidade com a espada deles. Naturalmente, eles ainda usarão anéis de proteção. Lich aceita os termos. No momento em que o duelo começa, Lich se impulsiona do chão e lança-se em Urs. Urs facilmente para o ataque de Lich, fazendo com que Lich perceba que a força bruta não funcionará contra ele. Ele muda suas estratégias e tenta empregar sua velocidade em vez disso, mas mesmo assim Urs bloqueia casualmente cada um de seus ataques. Ele simplesmente acaricia sua barba de queixo e comenta que Lich é forte. Os outros guardas reais também podem sentir isso. Urs quebra subitamente a monotonia de sua defesa e ataca Lich com um golpe poderoso. Lich sai do caminho, mas quando Urs executa o mesmo ataque monumental novamente, Lich tenta bloqueá-lo em vez disso. Isso prova ser um grande erro, pois sua guarda é completamente desfeita. O choque do golpe faz com que ele desmaie momentaneamente, mas ele recupera suas forças e decide ir para o ataque. Urs admira o comprometimento de Lich com a noção de que a melhor defesa é um bom ataque. Ele não vai segurar também. Urs encontra o ataque de Lich de frente, e conforme suas lâminas se chocam, é Lich quem sai perdendo. Urs é mais forte do que qualquer pessoa que Lich já enfrentou. Urs pega a borda da lâmina despedaçada e admite a todos que esta foi sua derrota. Durante seu último choque, Urs pensou que poderia enfrentar o ataque total de Lich de frente, mas quando ficou claro que Lich era muito forte, Urs foi forçado a usar uma habilidade de aprimoramento físico devido aos termos de seu duelo. Urs admite a derrota. Ele dá um tapa amigável nas costas de Lich, ansioso para ver quão forte ele pode ficar no futuro. Urs também faz uma mudança repentina na lista de guardas. A partir de agora, a pessoa que irá proteger e acompanhar pessoalmente Iris o tempo todo será Lich. Agora, tudo depende dele. O primeiro trabalho de Lich é escoltar Iris para o Grande Ducado de Grau em uma missão diplomática. Urs sai para realizar uma missão separada, deixando apenas 3 guardas para esta operação: Lich, Larg e o Tenente Zack. Zack é uma pessoa dedicada, sincera e motivada, e ele acredita firmemente que todo dia deve ser um dia de academia, mesmo nos dias em que tem missões. Sempre é possível fazer algumas repetições, razão pela qual Zack está sentado em cima de Larg. Lich será o próximo. Iris chama Lich pela janela e discute com ele seu sentimento anterior de que há um assassino entre os guardas reais que está atrás de sua vida. Ela admite que está em posse de informações exclusivas muito sensíveis, razão pela qual sua vida está em perigo. Ela perdeu toda a fé no Departamento das Ordens Cavaleiras e suspeita que o assassino seja secretamente um aliado de sua irmã, a segunda princesa Camila. Ela está preocupada desde então, o que é porque estava ansiosa para contratar Lich. Ele não tem vínculos com as Ordens dos Cavaleiros. Antes de Lich retornar às suas funções de treinamento, durante o dever de escolta, Iris diz a ele para visitar seu quarto mais tarde naquela noite. Mais tarde, eles param em um hotel para descansar durante a jornada. Lich desaba na cama, mas lembra que precisa encontrar Iris. Enquanto procura pelo quarto dela, uma porta se abre repentinamente atrás dele, e Iris o puxa para dentro. Iris o convida para passar a noite com ela e dá a ele ordens estritas para não fazer muito barulho. Não parece um assunto oficial. Antes que possam conduzir mais negócios oficiais, ouvem 2 batidos altos na porta. É Zack pedindo uma audiência. Como se estivessem tendo um caso, Iris instrui Lich a se esconder dentro de um dos armários. Zack entra no quarto, e ele diz a Iris que, com base nas informações de Larg, um bando de ladrões está vindo saquear o hotel e que deveriam evacuar para algum lugar seguro o mais rápido possível.
Ouvir isso confirma os medos de Iris e deixa Lit em alerta máximo. Eles não sabem em quem confiar. Zack diz a ela que não tem tempo a perder, mas, enquanto Iris silenciosamente passa por eles, Zack desembainha sua espada. Lit pula para fora do armário e se defende contra o ataque de Zack. Ele era o traidor o tempo todo. Zack está confiante de que, se puder eliminar Iris e Lit ali, não haverá evidências restantes. Iris fica chocada que Zack era o traidor o tempo todo. Zack ataca usando sua habilidade Lança de Pedra. Lit mal consegue desviar os projéteis, apenas para ele e Iris serem pegos nas próprias mãos de Zack, duas grandes palmas que surgem debaixo deles. Mas Lit consegue empurrar Iris para fora do caminho no último segundo. Zack marcha até Lit, evidentemente impressionado. Ele esperava mais do prodígio que o Capitão Urs admirou. Zack soca Lit no rosto antes de selar os movimentos de Iris. Ele pretende alegar falsamente que Lit assassinou a princesa e se fazer de herói. Realmente uma pena que a princesa tenha que morrer. Lit soca Zack no rosto, mas não há força em seu golpe. Seu objetivo não era machucar Zack. O objetivo era roubar suas duas habilidades, Lança de Pedra e Mão de Pedra. Com essas habilidades em seu bolso, Lit desmonta facilmente a prisão de pedra ao seu redor. Zack percebe tarde demais que suas próprias habilidades foram roubadas. Duas mãos de pedra surgem do chão, e desta vez é a vez de Zack ser preso. Lit marcha até Zack e lança uma lança de fogo a queima-roupa exatamente onde ele está. Zack é queimado até virar cinzas, assim como o teto e o chão. Iris pergunta a Lit se ele está ferido, e vendo que ele está em boas condições, ela continua de onde pararam. Urs, que sabia que tudo isso aconteceria, sorri e acena orgulhosamente, sabendo que fez a escolha certa. O pai de Lit, o Duque Hyde, recebe um relatório de que ele foi nomeado como membro da Guarda Real. Hyde quase cospe a bebida. Além disso, ele descobre que Lit foi instantaneamente promovido ao posto de sétimo. Hyde atira uma mesa através da sala de raiva. Não há como acreditar em tal relatório. Seu filho inútil não tem classe, mas conseguiu se tornar um guarda real. A ideia é ridícula. No entanto, vendo e acreditando, Iris viu Lit usando as habilidades de um santo cavaleiro e o promoveu instantaneamente. Ao ouvir isso, Hyde agarra seu mordomo pela garganta e exige uma explicação, mas ele não pode oferecer nenhuma. As razões escapam a ele também. Hyde se acalma, solta o aperto e pergunta se Kit sabe da nomeação de Lit. Ele responde sim. Kit sabe tudo sobre a ascensão de seu irmão ao poder. Alguns goblins estão comendo carne, ocupados com seus próprios negócios, quando de repente, uma cabeça de goblin é jogada bem na frente de seu acampamento. Kit interrompe seu pequeno almoço e desce o braço neles. Quando um de seus socos não consegue penetrar em um dos escudos dos goblins, Kit recua e simplesmente o atinge com mais força. Apoiado por um impulso celestial, seu punho perfura o escudo e o goblin. Enquanto Kit os mata brutalmente, ele pensa em como Lit deve ter trapaceado de alguma forma para usar uma habilidade de Santo Cavaleiro. Lit já é classificado como sétimo, mas Kit ainda está lutando como um cavaleiro classificado como nono. O fato de seu irmão, um ninguém sem classe, possuir habilidades de Santo Cavaleiro e ser melhor do que ele parece ser uma piada cruel para Kit. Um grande orc tropeça para fora da floresta e desfere um poderoso golpe esmagador na cabeça de Kit. Kit agarra o braço do orc, ignora o ataque e usa sua lâmina celestial para cortar o monstro ao meio. Agora ele pode fazer um sanduíche de orc. Kit libera várias lâminas celestiais, aniquilando quaisquer chances minúsculas que os goblins tinham de derrotá-lo. Hyde sai para encontrar seu filho sentado no topo de uma montanha de corpos de goblins. Ele diz a ele para não entrar em pânico. Hyde o convence de que Lit sendo classificado como sétimo deve ser algum tipo de engano ou truque, e que ele deve se concentrar em outras coisas. Ele menciona um torneio de duelos que está por vir, que é a chance perfeita para Kit se classificar como sétimo. Essa competição de duelos é exclusiva para cavaleiros com menos de 3 anos de experiência. O vencedor do torneio instantaneamente se torna um cavaleiro classificado como sétimo. Hyde alcançou seu posto da mesma maneira décadas atrás. A motivação de Kit é restaurada, e ele salta da montanha de corpo. Ele resolve vencer este torneio e provar ser melhor que Lit. Urs entra no quarto de Lit e Iris para verificar se estão bem. Lit exige saber o que ele está fazendo ali, e Urs pede que ele se acalme por um segundo. Ele explica a verdade a Lit sobre como estava de guarda o tempo todo e manteve a segurança mínima de propósito. Ele pretendia trair o traidor Zack para fora, mas como Lit fez o trabalho por ele, não tinha motivo para intervir.
Iris revela como ela e Urs há muito tempo suspeitavam do comportamento de Zack. Lilith pergunta que tipo de grupo seria imprudente o suficiente para assassinar uma princesa, e Urs ecoa os sentimentos anteriores de Iris de que isso é obra da princesa Camila, meia-irmã de Iris. Iris diz a Lilith que a cidade está realizando um torneio de duelos a partir da próxima semana, e ela espera que sua irmã faça uma aparição. Iris segura suavemente a mão de Lilith e o encoraja a entrar, mostrando aos inimigos que não podem fazer movimentos descuidados contra ela enquanto ele estiver vivo. Lilith aceita, é hora de bater em alguns amadores. Alguns dias depois, o torneio de duelos é realizado na capital. Para aproveitar o aumento no tráfego de pedestres, comerciantes montam barracas e estandes comerciais. O torneio também atrai lutadores notáveis, como a Ordem dos Cavaleiros Central, que inclui Sarah e suas associadas Cindy e Claire. Lilith e Sarah se reencontram, e Iris e Sarah também já se conhecem. A princesa planejava também obter os serviços dela como sua guarda pessoal no futuro. Sarah pergunta por que Lilith está com ela, e Iris responde que o nomeou como seu guarda pessoal e algo a mais. Você pode ver o momento em que o coração de Sarah se parte. Lilith coça a cabeça e agradece a Sarah por compartilhar suas habilidades de santo cavaleiro com ele, sem as quais isso não seria possível. Sarah permanece em silêncio, bufando de ciúmes. Iris se inclina e sussurra no ouvido dela perguntando se ela tem sentimentos por Lilith. A reação de Sarah diz tudo, e Iris percebe que é um triângulo amoroso. Lilith é o único inconsciente do que está acontecendo. Literalmente, todo personagem secundário e NPC que ouviu essa conversa pode dizer que é um triângulo amoroso. Iris dá um tapinha no ombro de Sarah e comenta que isso as torna rivais no amor. Iris encoraja Sarah a vencer o torneio para se juntar à Guarda Real, o que permitirá que ela trabalhe mais de perto com Lilith. Iris quer uma luta justa. De repente, ouvem alguém gritar ladrão. Uma grande multidão de civis vem correndo na direção oposta, avisando que o ladrão tem poderes baseados no gelo. Iris ordena que Lilith e Sarah evacuem os civis antes de ir atrás do ladrão, mas parece que não será necessário. O ladrão veio vê-los com estilo. Ele levanta um bloco gigante de gelo no ar, mas um homem de capa se coloca na frente de Lilith e Iris, chamando o ladrão de Fly. O ladrão se prepara para atirar seu bloco de gelo, mas ele explode espontaneamente, algo já tocou seus gelos. Uma explosão poderosa sacode o ar. O feitiço do homem de capa foi lançado num piscar de olhos, rápido demais para o olho humano ver. O homem aperta o punho, decepcionado por tudo ter terminado tão rápido. Seus companheiros vêm escoltá-lo, e ele deixa o local. Lilith pergunta a Iris se ela sabe quem é o homem, e ela responde que ele é o famoso sábio da Ordem dos Cavaleiros do Leste, Julius Argyle.